Glória a Deus, a Ele toda a honra, toda a glória e todo o louvor. E é nesta certeza de que o nosso Deus está conosco que eu quero compartilhar contigo uma palavra que está aqui no livro do Gênesis, no capítulo 6, para a nossa meditação. E nós vamos estar falando um pouquinho sobre o nosso patriarca Noé. Nosso patriarca Noé, dizia Abraão, mas é Noé. Este homem veio uma geração muito difícil, corrompida, cheia de violência, mas que sobressaiu, foi vitorioso. Diz aqui o texto do capítulo 6, o verso 5. Viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado na terra e que era continuamente mal todo o desenguinho do seu coração. E a gente vai ver aqui que Deus, ele toma uma providência, ele toma uma atitude em meio a um caos que estava vivendo naqueles dias a raça humana. Então ele resolve destruir, porque o povo estava andando desordenadamente, estava andando de acordo com seus preceitos e as suas vontades, não estava respeitando a vontade de Deus. Então Deus resolve, como diz o texto, destruir por conta do coração daqueles que ali havia. Então, quando Deus resolve destruir aquela geração, ele vê que há entre aquela geração um homem chamado Noé, e está aqui no verso 9. Eis a história de Noé. Noé era um homem justo e íntegro entre os seus contemporâneos. Noé andava com Deus. E a gente vai ver aqui que Noé fez a diferença em uma geração corrompida, cheia de maldade, cheia de engano, cheia de mentira. Fez toda a diferença porque ele andava com Deus. Eu imagino que Noé, ele foi zombado, criticado, humilhado, desprezado, porque é assim, quem anda no erro não quer andar com gente certa, não é? E Noé com certeza não tinha amigos. Ele, embora quisesse até ser amigo das pessoas, mas ninguém queria ser amigo dele, porque ele era diferente, ele era o certo, ele era aquele homem honesto, aquele homem que trazia em seu caráter um perfil de homem íntegro diante do Senhor. E foi isto que livrou a Noé de ser destruído quando ele viu que a humanidade havia se corrompido de tal maneira que tinha que ser destruída. Então Deus resolve destruir, mas Noé ele poupou. E ele vai para Noé e diz: olha, Noé, eu te ordeno que tu faças para você e sua família uma arca. E a gente vai ver aqui que o Senhor trata com Noé de uma maneira muito forte para que ele viesse ser preservado naquela geração. E a gente vai ver dentro dessa história de Noé 4 fases em que Noé viveu na sua vida, que consideramos de grande relevância para a nossa edificação. E ela está justamente no capítulo 6, o versos 5 e 8, que vai falar sobre a corrupção geral do gênero humano. Foi justamente esta geração corrompida que se afastou de Deus, que abriu mão da integridade, da lealdade com Deus para abraçar o pecado, e por conta disso foi destruído. Então a gente vai ver um tempo de escassez na vida de Noé, um tempo de provação. Terrível coisa é andar com alguém que anda fora dos caminhos do Senhor. Mas Noé, ele andou com Deus e preservou. Uma segunda face da vida de Noé que consideramos importante, que eu acredito que muita gente está vivendo hoje, é o tempo da providência. Sempre quando a gente procura andar na presença do Senhor, andar de acordo com a vontade de Deus, Deus sempre traz a providência. E a providência de Deus para a vida de Noé foi justamente a arca. Mas para que Noé sobrevivesse, ele precisou construir a arca. Então a arca hoje representa Jesus, representa o nosso Pai Celestial, que precisamos estar dentro da sua palavra, imbuído na sua palavra, envolvido na sua palavra, para sobreviver de uma geração em que peca constantemente diante do Senhor. Então Cristo é a solução nos dias de hoje. Mas naqueles dias Noé, ele viveu esse tempo em que Deus mandou construir esta arca, e a arca foi de madeira. E ele dá o nome da madeira de coufe, né, para que Noé viesse
a trabalhar naquela árvore, naquela madeira e assim construir o seu livramento para ele e sua família. Um outro tempo na vida de Noé que consideramos muito importante, que acredito que muitos de nós também vivenciamos esse período, e Noé foi conservado dentro da arca. A arca, o período do dilúvio durou 1 ano e Noé, dentro daquela arca, foi conservado por Deus, não morreu. Os animais não morreram, Noé não morreu, a mulher de Noé não morreu, os filhos não morreram, as noras não morreram, todos foram preservados, conservados dentro da arca do livramento, não é? E a gente vai ver um outro tempo na vida de Noé que é muito interessante, que é o tempo da restituição, é justamente em Gênesis capítulo 8 e o verso do 20 ao 22, quando Noé sai da arca. E ali o Senhor dá a ele, né, toda aquela terra, toda aquela bênção, né, quando o Senhor diz assim, minha terra e toda a sua plenitude. E Deus liberou que Noé saísse da arca, as águas baixaram do dilúvio. Noé saiu da arca e foi plantar, viver com a sua família. Então, dilúvio é dilúvio, muita água, né? Então todos conhecem a história que Deus mandou muita água, muita chuva, foi destruído toda a raça humana, mas Noé foi preservado por Deus, porque obedeceu a sua palavra, e podemos trazer para a nossa vida nos dias atuais, também no tempo que estamos vivendo, de muita escassez, de muita guerra, coisas difíceis têm acontecido, podemos preservar na presença do Senhor. Então,